Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está me ouvindo, mas este é o 10º episódio do podcast Falando Sozinho, feito por mim, Luiz Prisco. E o tema dessa edição especial, que marca 10 episódios, é as séries da Marvel, a construção de um universo gigante e a chegada de What If. Antes de a gente começar, vale aquele lembrete muito importante. Se você está nos ouvindo pela sua plataforma predileta de podcasts, assine o Falando Sozinho e saiba sempre quando vai sair um episódio novo. E se você está nos vendo pelo YouTube, essa é a novidade, assine o canal, deixe um like e ative o sininho. Isso tudo ajuda muito a gente a crescer, a não embargar a voz e, é claro, a aumentar aqui o nosso trabalho. É o seguinte, gente, eu tô gravando esse podcast na noite de segunda-feira, 9 de agosto, ou seja, eu ainda não vi o What If, porque só vai ser lançado na quarta, 11 de agosto. Isso é importante para você saber que o papo aqui não é uma crítica sobre o What If. De verdade. O que eu estou tentando fazer aqui é uma análise sobre como a Marvel está construindo um universo interessante, unindo televisão e cinema. A aventura da Marvel começou, e aí com bastante aspas, né, nesse começou, na televisão ali, com animações e coisas um pouco pontuais. Depois, eu acho que mais recente, que vale aqui para nossa análise, vieram aquelas produções da Netflix. Vocês lembram? Punho de Ferro, Justiceiro, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage. Enfim, algumas boas, outras horrorosas, algumas até mais razoáveis. No cômputo geral, meio meia boca, né? Meio nota 5 tudo isso. Só que em janeiro tem uma mudança nesse cenário. Isso tudo porque via Disney Plus, o serviço de streaming da Disney, que é a corporação que é dona da Marvel Studios, surgiu WandaVision. A série, que fala sobre Wanda Maximoff e Visão, trouxe importantes mudanças na fórmula criada pelo MCU. Assim, mudanças narrativas, né? Mudanças dentro daquela narrativa que ficou estabelecida pela Marvel. Né? Lá no fundo, você tem ainda, né, conservado os principais elementos, uma vilã, no caso, uma heroína lutando e tudo mais. Mas eu acho que tem coisas importantes, não só a brincadeira com a televisão, mas também o fato de você ter a Wanda sendo heroína e vilão ao mesmo tempo, a forma como é representado o conflito, o luto. Acho que isso tudo são coisas interessantes. Ao fim da minissérie, sim, é uma minissérie, inclusive está concorrendo ao Emmy 2021 de melhor minissérie. Além da informação de que não haveria uma segunda temporada, afinal é uma minissérie, ficou muito claro que os acontecimentos de WandaVision teriam implicações no principal produto da Marvel e da Disney, que são os filmes. E aqui, ó, não vem ao caso explicar quais seriam esses impactos. Basta aí, vocês podem entrar em vários canais do YouTube, vários sites, vocês vão ver milhões e milhões e milhões de teorias e explicações e análises, enfim. Tem gente para burro produzindo esse conteúdo de uma maneira muito melhor do que eu poderia produzir. Portanto, eu indico vocês procurarem eles. A questão que vem aqui é falar um pouco de como todo esse universo das séries, né, das séries de TV, vai sendo construído para chegar a como é que eu posso colocar? Um resultado. E esse resultado não é só criar um universo ou incrementar o MCU. Mas espera, estou me antecipando. Deixa eu voltar para o que eu queria falar. Logo depois de WandaVision, teve a estreia de Falcão e o Soldado Invernal. É uma série bem mais convencional, eu diria, bem mais padrão Marvel de ser, né? Uma narrativa mais tradicional do que a Marvel colocou nesses filmes aí desde 2008. Então também não vou me estender muito sobre ela, porque depois veio Loki. E em Loki o jogo mudou. E eu não acho que em Loki o jogo tenha mudado por conta da fórmula narrativa. Talvez a única dessas séries que tem uma ideia narrativa um pouco diferente, de fato, seja WandaVision. Loki, que já foi tema de um episódio inteiro desse podcast, no qual eu discuti o futuro do MCU a partir da abertura do multiverso, é realmente uma série que mudou o jogo. E bom, por que eu tô falando isso? Eu já dei a resposta, talvez você tenha percebido. É esse tal de multiverso. E cara, sério, nada é mais mudador de jogo. Eu tô tentando traduzir um game changer, né? Mas enfim, nada muda mais o jogo do que o multiverso.
Multiverso é essa noção de que existem vários universos ocorrendo simultaneamente. Ou seja, enquanto eu estou aqui gravando um podcast, em uma outra realidade tem um outro meu, sei lá, lutando uma guerra, em outra realidade tem um outro meu que é um multibilionário e que não produz conteúdo para a internet porque ele já está com a vida ganha. Enfim, são muitos universos ocorrendo simultaneamente e basicamente tudo pode acontecer. E essa ideia de tudo pode acontecer é muito importante para a gente entender o que está sendo conversado aqui. Porque exatamente isso é a ideia de what if. Bom, what if significa e se. E nada mais e se do que a gente ter a ideia de que tudo pode acontecer. Ora, se eu tenho um multiverso, se em alguma realidade paralela, ou mesmo em algum universo concorrente ao meu, eu sou um multibilionário e, enfim, tô fazendo outra coisa da vida que não gravar um podcast, eu posso pensar aqui, né? E se? É tipo quando a gente joga na Mega Sena e de repente a gente pensa assim: nossa, e se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar 10 apartamentos, eu vou viver de renda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Bom, eu entreguei o meu plano, né? Não copia, gente. Pensa no seu aí, por favor. Mas é um pouco disso, né? É um pouco essa noção de que a gente pode ter o EC. E o What If é exatamente isso. É uma ideia de você viajar sobre as variadas realidades que existem. E bom, em What If, eu vou dar uma pequena sinopse aqui. Os eventos que a gente conhece no MCU, eles serão revistos e recontados por diferentes ângulos, mas é diferente mesmo, não é tipo, sei lá, uma coisinha pequena. É algo como pensar que no lugar do Peter Quill, a gente vai ver o T'Challa. Ou mesmo que o Killmonger vai salvar o Tony Stark. E eu não tô dando spoiler, até porque eu não vi a série. Eu tô falando o que tá no trailer, tá, gente? Então não vem fritar os neurônios aqui, não. A ideia é isso, né? Você contar histórias que de fato não existem, trazer realidades imaginárias. Mas enfim, eu já falei que esse papo aqui não é uma crítica sobre o Arif. O que eu tô querendo fazer é te convidar a pensar. E se tudo isso fosse uma grande estratégia? Sim, esse e se foi proposital. Desculpa. Eu devia ter pensado numa solução mais criativa. Foi mal. Eu acho que está cada vez mais claro que a tática da Marvel e da Disney ao se apropriar da televisão é criar uma espécie de manual de instruções para os filmes. Veja só, essa tal de fase 4, que é muito alardeada aí do MCU, é, na verdade, uma fase muito complexa. E isso é muito comum nos quadrinhos, né? Onde você vai inserindo multiverso e diversas novos personagens vão entrando e novos personagens, o personagem morre e volta e cria aquela confusão. Isso é muito complexo de você pensar em contar em filmes. Afinal de contas, filmes são peças reduzidas, que tem 2 horas de duração, 2 horas e 30. A não ser que você seja o Zack Snyder e seus fãs peçam para você fazer um filme de 4 horas. Mas enfim, mesmo assim é muita coisa. Se a gente parar para pensar, todas essas séries elas estão funcionando quase como um manual de instrução capítulo a capítulo para a gente entender multiverso e o que está vindo por aí. WandaVision mostrou como uma realidade paralela pode ser orquestrada e todos os impactos brutais que essa realidade gera naquelas pessoas que estão ali. Falcão e o Soldado Invernal, nesse sentido, não traz muita coisa, né? Apesar de apresentar um Capitão América negro e ter outra relevância, é uma série mais voltada, digamos, para o mundo terreno, né? Como na própria série eles têm essa discussão, né? Ou você é um herói, um super soldado, ou você é um mago, ou você é um alienígena, né? Seriam essas categorias dos existentes aí no universo da Marvel. Mas Loki não. Loki é puramente a existência disso. Loki abre um multiverso, né? Assim, basta você ver que no último episódio, sim, gente, aqui vem um pequeno spoiler, mas esse último episódio já tá há muito tempo, já deu tempo de todo mundo ver. O que a gente tem é uma aula sobre o multiverso. Aquele que permanece, ele literalmente coloca o Loki e a Sylvie sentados numa cadeira e fala: então, gente, multiverso é isso aqui, olha só. Ele até faz os bonequinhos lá para o povo entender o que é e tudo mais. E ele explica muito bem que o multiverso ele é tão complexo que ele precisa de uma mega agência burocrática para que o caos não se instale. E bom, vocês lembram qual é o poder da Feiticeira Escarlate? Pois é, ela domina a magia do caos. Ah, garoto, já sacou, né? Tá tudo contaminado não, né? Tudo comunicando. E na verdade eu queria falar tudo ligado e sei lá porque que saiu contaminado e comunicando. Deve ser resquício da pandemia. Mas assim,
Bora lá para o What If. O What If vai mostrar essas... É uma animação, né? Acho que é a primeira animação da Marvel Studios junto da Disney. E vai mostrar como essas infinitas possibilidades que existem, elas são incontáveis, né? Assim, porque tudo pode acontecer no multiverso, como eu falei antes. E o What If, ele vai aprofundar o público nessa sensação que você tem de não ter o menor controle sobre esse universo. Eu vou explicar aqui mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Quando a gente viu a saga dos Vingadores, a gente tinha um certo controle, uma previsibilidade do que aquilo ali poderia acontecer. É claro que muita gente imaginou que o Homem-Formiga ia entrar no cu do Thanos. Isso realmente não teria o menor cabimento e... Assim, cabimento até teria, né? Mas eu acho que não aconteceria. Enfim, a Disney nunca faria isso, afinal a Disney não mostra nem sangue nos filmes dela. Mas a minha questão aqui é que a gente percebeu ao longo de toda essa trajetória dos Vingadores um caminho linear, onde a gente entendia ali, olha, esse personagem vem aqui, ele vai fazer isso e tudo mais, ele veio dali, aí agora tem o Loki, aí a gente derrota o Loki, daí depois de derrotar o Loki, derrota o Tron, daí vira o Visão se apaixona pela Wanda, aí eles vão lutar contra o Thanos junta as joias, eles viajam no tempo, recupera as joias, enfim. Era uma coisa um pouco mais previsível. E quando a gente está falando agora de multiverso, várias realidades, a imprevisibilidade é a tônica nesse universo, é ótimo, né? Nessa situação. E eu acho que isso é o que o Arif vai trazer, é aprofundar o público nessa sensação de que sim, tudo pode acontecer e tudo pode ser muito diferente do que aquilo que a gente espera e até mesmo daquilo que a gente confia. Todas aquelas noções e coisas que a gente construiu ao longo dos últimos anos, de 2008 para cá, elas podem ser rapidamente alteradas. Cara, isso é sensacional. A gente está entrando num terreno completamente diferente do que a gente imaginava. Eu ainda não sei, na verdade, se o Arif vai ser incrível ou não. Assim, sei lá, eu não vi a série. Eu acho que sim, eu acho que tudo que a Marvel faz é muito legal, sabe? Mas pra mim tá claro que ela vai ser uma espécie de aprendizado sobre essa nova realidade. A gente veio tendo espécies de capítulos introdutórios, né? Em WandaVision e Loki. Eu acho que agora a gente vai ter o primeiro capítulo do desenvolvimento disso, sabe? Que eu acho que vai se completar em Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Que esse filme, sei lá, talvez ele tenha duração de 4 horas, né? Porque ele vai ter que apresentar muitos personagens. E eu pulei aqui o Homem-Aranha, né? A gente sabe que o terceiro filme do Homem-Aranha aí da parceria Sony e Marvel é Homem-Aranha longe de casa. Não, sem casa. So Far Home, tá muito, muito longe de casa, não é isso? É, enfim, é isso. Ou não tem mais casa? Alguma coisa aí. Foi mal, gente, desculpa. Devia ter pesquisado isso antes de começar a falar, mas agora é tarde demais. Esse filme também já vai começar a dar muitos elementos, né? Vazou uma arte conceitual mostrando que o Doutor Estranho, de fato, vai estar muito presente nesse filme. Mas enfim, vamos voltar aqui ao fio da meada. O que eu tô querendo dizer é que essas séries da Marvel, elas estão funcionando como uma espécie de capítulos introdutórios e o Arif vai ser o primeiro desenvolvimento, que vai ser completado pelo filme do Homem-Aranha e que vai chegar ali, vamos dizer, no ápice do a gente entender todas as possibilidades desse multiverso, quando a gente finalmente estiver com Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Esses ensaios, né, para o Doutor Estranho, né, para o Multiverso da Loucura, eles são muito importantes. Porque pensa se fossem filmes, né? Filmes de 2 horas e poucas de duração. Como a gente ia fazer para conseguir conectar e mostrar todos esses elementos? A televisão, a fórmula seriada, ou seja, de capítulos que vão se juntando para contar uma história maior de 8, 9, 10, 12 ou às vezes 6 horas, ela é muito boa para a gente aprofundar em detalhes e entender pequenas nuances e detalhes desse universo. Eu acho que hoje a gente está aqui conseguindo discutir tantas coisas sobre o multiverso porque talvez teve aquele diálogo de 20 minutos do Loki, Sylvie e aquele que permanece. Porque aquilo ali foi explicado, foi dito, foi trabalhado. Nem sempre você precisa do elemento ação para prender a pessoa o tempo todo. E eu acho que isso está sendo muito positivo nas séries. A minha análise, já que se completou um ciclo de 3 séries em live action da Marvel no Disney Plus e agora vai vir essa série de animação, é que elas estão servindo como um grande preâmbulo para o que a gente vai ver nessa fase 4. E eu acho que isso talvez seja uma ideia muito interessante. Não é inovadora, não é inédita, já foi feito em outros momentos, mas é muito interessante como a Marvel está construindo esse universo e pensando nas linguagens possíveis dentro de cada um dos seus elementos. Filmes têm que ser mais ágeis, têm que ser menos detalhistas, não podem levar esses filmes, né? Não estou falando que todos os filmes têm que ser assim, gente, pelo amor de Deus. Tem que ter essa dinâmica. As séries podem se aprofundar em diálogos mais explicativos, mais até expositivos, né?
E isso eu acho muito legal. Isso também colabora para deixar o nosso hype nas alturas. Eu não sei vocês, mas eu tô muito empolgado para ver o What If. É isso, gente. Eu agradeço muito por você ter ouvido mais um episódio do podcast Falando Sozinho. Este foi muito especial para mim, afinal é o 10º. E além de falar sozinho, eu faço esse podcast sozinho. E tá sendo muito bacana essa aventura ao lado de vocês. Um abraço e até o próximo episódio.